Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo, meu irmão, minha irmã. Com muita alegria estamos de novo hoje, quarta-feira, 10 de setembro de 2025. E hoje, para a nossa meditação, trazemos o Evangelho de São Lucas, do seu capítulo 6, versículo 20 a 26. Este texto é conhecido como o texto das bem-aventuranças, onde Jesus de Nazaré proclama algumas pessoas felizes, mas diz que são malditos aqueles que praticam a opressão, aqueles que maltratam os outros. No Evangelho de São Mateus, capítulo 5, acompanhamos o Sermão da Montanha, onde Jesus sobe ao monte e começa a falar, a pregar a boa nova do reino, anuncia as bem-aventuranças no monte. E aqui, Jesus, depois de ter subido a montanha para rezar, desce, escolhe os apóstolos e senta-se no sítio plano e começa a ensinar. Por isso que é chamado como o Sermão da Planície, é proferido no lugar plano. Nesta narração do evangelista São Lucas. É um texto de anúncio e denúncia. A primeira bem-aventurança afirma que o reino de Deus é dos pobres. Os pobres materialmente, mas também os simples, os humildes, aqueles que priorizam o essencial da vida e não se deixam dominar por situações opressoras. Jesus dirige-se aos discípulos. São bem-aventurados. E a pobreza dos discípulos consiste em terem deixado tudo. Deixaram tudo para seguir. O desprendimento, esta entrega, a simplicidade evangélica. A segunda bem-aventurança passa pelo estômago. No reino de Deus ninguém passa fome, porque a vontade de Deus é que todas as pessoas vivam em abundância, com dignidade, pois onde falta comida, falta a dignidade. Esta dignidade da vida, alimentar-se é um direito humano, ético, evangélico e precisa ser garantido para todos. No nosso dia a dia observamos muitos a passarem fome. Não tem nada que comer. Senão mesmo há lugares em que alguns se alimentam dos contentores de lixo, enquanto que aqueles que poderiam dar um pouco mais não o fazem. Não ajudam aqueles que mais necessitam. O Senhor nos apela para que todos tenham a dignidade de ter o essencial para viver, alimentar-se. A terceira bem-aventurança alude ao choro, expressão da nossa situação de sofrimento. Quantos e quantos lamentam pela vida,
noite e dia chorando, procurando um sentido na própria vida. O Senhor nos garante que as nossas lágrimas cessarão um dia. Basta que nós tenhamos fé, mesmo no meio das dificuldades. É preciso confiarmos sempre nas mãos de Deus. Quando a dor está muito forte, chora-se como forma de externalizar o que está dentro de nós. Manifestamos a dor chorando, mas o Senhor vem para consolar-nos. Os que choram haverão de rir quando forem libertos dos poderes do mal. É preciso que depositemos a nossa vida nas mãos de Deus. Ele tem poder de nos dar alegria, de livrar-nos do mal e nos dá aquilo que nós mais precisamos. A quarta bem-aventurança declara felizes os perseguidos, os odiados, os insultados. Quantos e quantos sofrem injustiça? Quantos e quantos são gozados por se apresentarem como justos no meio da injustiça, por praticarem um bem no meio dos malvados, no meio daqueles que estão habituados a viverem no mal. O Senhor garante a estes que sejam perseverantes, porque serão felizes, e é deles o reino de Deus. Quem defende um projeto de vida contrário ao projeto de morte do sistema incomoda muita gente, mas é preciso que tenhamos perseverança. E o texto continua: em meio àquela multidão deviam também estar pessoas ligadas à estrutura opressora. E é assim que nos nossos ambientes estamos todos justos e injustos. Nos encontramos todos. E Jesus conhecia esta gente e, notando ali a sua presença, não hesita em dirigir também a eles uma alerta pelo mal que praticavam. O primeiro ai é direcionado aos ricos. Encontramos as expressões ai de vós, bem-aventurados e ai de vós. Primeira bem-aventurança é dirigida aos pobres, e o primeiro ai é dirigido aos ricos. Aqueles que já possuem a sua consolação. Muitos neste mundo sentem-se como já tivessem tudo, não precisassem de nada, não precisassem de Deus. Vivem como se tudo fosse do seu próprio esforço. O Senhor diz: ai de vós, porque estáis pobres interiormente, acumulais tesouros efêmeros, tesouros da terra que passam. É necessário que nos enriqueçamos interiormente. O segundo ai refere-se aos saciados.
Um dia saberão o que é ter fome e não ter nada para comer. Aqueles que apanham comida nos contentores de lixo, um dia terão com que se alimentar, porque o Senhor lhes garante este alimento que já não poderá acabar. Mas aquele que se alimenta, que tem os seus bens, sem olhar para o outro, um dia poderá sentir a necessidade de ter um pão à mesa e sentirá esta dor. O terceiro ai refere-se àqueles que riram. Talvez riam da cara dos empobrecidos, aqueles que nada têm. Um dia poderão também chorar. E o quarto ai refere-se àqueles que são tratados com muita reverência, com status, não porque o merecem de facto, mas pelo cargo que ocupam. Precisamos, amados irmãos, proclamar em alto e bom tom que felizes são aqueles que continuam sofrendo os horrores da injustiça, porque Deus não os abandona jamais. O Senhor nos apela a vivermos na igualdade, no bem comum, tratarmos-nos todos como irmãos de um mesmo Pai. É isto que o Senhor nos pede neste dia, neste texto das bem-aventuranças, para que vivamos este despojamento, sejamos todos simples, porque o Senhor é o único que nos garante a verdadeira felicidade e a felicidade que não acaba. Que a Virgem Maria interceda sempre por nós, diante de nosso Senhor Jesus Cristo, para que saibamos ser humildes cada vez mais, amar os nossos irmãos e evitar praticar o mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.